Graça e paz, boa noite, a paz do Senhor, amém? Você se sentir bem incluído, não sei de onde você veio, né, talvez. Glória a Deus, que bom que você está aqui, que bom que você entendeu a importância de estarmos reunidos, amém? Família reunida, com certeza o Pai tem alimento para nós, amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera se o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Então o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus? Como pode, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que certamente ele sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram dele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no rio 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Amém? História um pouco longa, mas tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém? Feche seu olho, vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, abrimos o nosso coração diante de Ti e Te pedimos: fala conosco, ministra ao nosso coração, Senhor. Nós que somos purificados
e aperfeiçoados por meio da tua palavra. Te pedimos que nessa noite não seja diferente, que mais uma vez o Senhor fale conosco e o Senhor use a sua palavra para nos aperfeiçoar, para nos conduzir, Senhor, à santidade, para gerar em nós, ó Deus, um caráter parecido com o teu. Senhor, usa-nos nessa noite, que cada palavra, cada semente não volte vazia, mas cumpra o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos e ouvimos aqui a história de Naamã. Naamã, quem era Naamã? Comandante do exército do rei da Síria. Naamã era comandante do rei da Síria. Quem ele era? Era um homem grande diante do seu senhor, diante do rei, e de muito conceito. Então, Naamã não era qualquer pessoa. Naamã, além de ser o comandante do exército, ele tinha muito conceito, porque através dele, Deus entregou Israel na mão da Síria. Era um herói de guerra e ele era estimado por todos. Era um homem conceituado. Você vê que a própria escrava, que era de Israel, fica com pena de Naamã e fala assim: poxa, se ele tivesse em Israel, o profeta ia curar ele. Não é todo mundo que tem um senhor que se torna escravo e quer curar esse senhor. Imagina você sendo levado como escravo para outra nação e você chega lá e fala assim: poxa, esse homem invadiu minha terra, me separou da minha família, mas ele é tão bom, ele podia ser curado. Né? Por muito menos a gente pensa assim: poxa, podia cair uma bomba lá e matar todo mundo. Né? A gente não pensa essas doideiras? Mas Naamã, você vê como que ele era uma pessoa tão bem conceituada, que ele se rodeava de pessoas que, além de se submeter à sua autoridade, o queriam bem. Os seus soldados, quando ele se recusa a mergulhar, eles falam assim: meu pai. Então, tinha uma intimidade, era uma pessoa que, além de ser um homem de autoridade, além de ser um homem estimado, era uma pessoa boa. Uma pessoa que provavelmente não merecia o que estava acontecendo com ele. E logo no versículo 1, passa-se todo o currículo de Naamã, que ele era assim, era isso, era aquilo, e a Bíblia é muito enfática logo no primeiro versículo. Porém, sofria de lepra. Ele era muita coisa, mas ele tinha um problema. Ele sofria com a lepra. Não sei se é familiar para você o termo lepra, mas lepra é uma doença de pele que hoje nós conhecemos como hanseníase. Só que naquela época nem toda lepra era hanseníase. Eram algumas doenças de pele mais severas. Por isso que era muito comum algumas pessoas ficarem boas e sararem, porque provavelmente não era a lepra em si, né? A gente conhece um pouco a hanseníase, e se ela não é tratada, ela vai levando, ela vai invadindo os ossos, os órgãos, e a pessoa vai se deteriorando. Mas Naamã já devia estar sofrendo já há algum tempo com a lepra, e ele estava ali buscando uma solução. E ele ouve de uma esperança, né? Existe um profeta em Israel. Lá em Israel, existe alguém que pode ser a solução dos meus problemas. E Israel e Síria, eles eram inimigos. A Síria invadiu Israel, levou o povo cativo e começou a governar sobre Israel. Então, não era muito amistosa a convivência entre Síria e Israel. Tanto que quando Naamã vai até o rei de Israel, vai com presente, vai com comitiva, vai com toda... estou indo em paz. E quando chega lá, o rei fica nervoso, entende mal o recado. Ele fala assim: não, estão tramando contra mim. Como é que eu vou curar esse homem? Então,
Depois de todo esse diálogo conturbado com o rei fica meio tonto, acho que ele fica feliz com todos os presentes que recebeu, porque ele não curou, mas ficou com presente. Ele pensou, aceitei todo o presente, agora eu não vou curar o homem, como é que... Não vai dar agora, né? Agora eu vou ter que curar. Aí Eliseu fica sabendo daquele burburinho todo, manda chamar Naamã. E Eliseu faz algo muito interessante. Porque Naamã chega com uma comitiva, com presente, com tudo, e é recebido pelo rei na sua grandeza. Mas Eliseu manda chamar Naamã e Eliseu manda um recado. Eliseu não recebe o rei. Eliseu não vai lá ver como é o rei. Ele não teve nem a curiosidade de olhar na cara do rei, de Naamã. E ele manda um recado para sua manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. O Rio Jordão era um rio não muito limpo, era um rio barrento. Já viu o rio que a água não é cristalina? Já deve ter visto, né? No Brasil tem muitos. Não é de poluição, não, é de barro. É uma terra barrenta. Tá? Que naquela época os rios não eram poluídos igual que tem aqui em Miguel Couto, não. Mas era barro. Tenho certeza que também você já foi numa cachoeira onde a água é cristalina. Então, os rios de lá da Síria era essa cachoeira. Pensa aí na melhor cachoeira que você já foi. Aquele rio limpinho, aquela água boa para tomar banho. Aí pensa num rio todo barrento. Era o Rio Jordão. E Naamã falou assim, fala para ele, Eliseu, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. E Naamã fica irritadíssimo. Pensando assim, ele não veio nem falar comigo. Mandou um recado. Só que em contrapartida, a gente sabe a história de um centurião, lá em Lucas 7, que é a mesma coisa. Um outro comandante de um povo que não era de Israel, um bom comandante, um comandante bem estimado, que pede aos sacerdotes para falar com Jesus. Fala assim, pede ele para vir curar o meu empregado. E quando Jesus está chegando perto, ele manda os servos e fala assim, olha, o Senhor não precisa entrar na minha casa, porque eu sou um homem de autoridade. E quando eu falo vai, eles vão. E quando eu falo vem, eles vêm. Manda só uma palavra. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E Jesus olha e fala assim, olha para o pessoal que estava com ele e fala assim, eu digo para vocês que nem mesmo em Israel encontrei fé como dele. E quando os servos chegam em casa, o homem já estava curado. A revolta de Naamã era compreensível, porque ele queria ser reconhecido pela sua fama, pela sua autoridade, pela sua bondade. Ele queria ser reconhecido e ele queria que Eliseu o reconhecesse pelo grande homem que ele era. Só que ele não estava entendendo diante de quem ele estava. Naamã, ele não entendeu na presença de quem ele estava chegando. Porque quando o centurião, em Lucas 7, pensa, está vindo alguém aqui que pode curar o meu servo, ele é digno de maior autoridade do que eu. Ele tem mais autoridade do que eu. Então, eu não preciso que ele venha na minha casa. Ele só precisa mandar uma palavra. E foi o que Eliseu fala. Eliseu manda uma palavra, fala assim, vai lá e mergulha. Mergulha 7 vezes, você vai ficar curado. E Naamã, ele é confrontado, ele fica confrontado em choque com essa ordem de Eliseu. E ele fala assim, não, ele tinha que ter vindo aqui falar comigo. Eu falo, não é bem assim. Ele sabe com quem ele está falando? Mas é como se a atitude de Eliseu chega e fala assim, Naamã, você sabe quem é que você veio procurar? Acho que o recado de Eliseu fala assim, você não entendeu com quem você está falando.
E ele fica irritado. E Naamã, ele idealiza o encontro. Tanto que ele fala assim, as palavras de Naamã: eu pensava que certamente sairia para falar comigo. Ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Você sabe que lepra é contagioso, né? A pessoa estava com lepra e queria que o outro saísse, falasse com ele, fizesse todo um ritual, botasse a mão nele e curasse ele. Ele idealiza, ele pensa assim: não, eu estou indo, ele vai falar comigo de igual para igual. E Eliseu fala assim: não, vou só mandar uma palavra. E nós estamos diante aqui de uma decisão que Naamã precisou tomar. Ele, um homem doente, com lepra, de uma doença incurável, diante de uma situação pela qual ele não esperava. Mas ele precisou tomar uma decisão. Seus oficiais dizem: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele só disse: lava-se e você ficará curado. O Jordão não era o melhor lugar. A situação não foi uma das melhores, mas era algo simples, algo fácil. Entenda, até esse encontro, Naamã enfrentou grandes dificuldades. Eu não sei se você consegue entender. Ele era um grande homem diante do seu povo. Ele era estimado pelo rei. Ele era estimado pelas pessoas que estavam abaixo dele. Então, ele era conceituado. E precisa reconhecer a sua lepra. Precisa reconhecer a sua doença. Em Israel, quando a pessoa estava com lepra, ela se afastava do arraial. Ela ficava numa cidade fora do arraial. E quando alguém se aproximava, ela tinha que gritar: imundo. Ela tinha que dizer: eu estou sujo. Não chegue perto de mim. Não sei como é que era o costume na Síria, mas pelo jeito não é o mesmo, porque ele estava ali ainda, né? Mas, mesmo assim, a situação dele era uma situação de vergonha. E quando ele chega em Israel, ele primeiro tem que pedir ajuda ao povo que ele escravizou. Ele foi usado para escravizar aquele povo. Ele foi a pessoa, o herói de guerra que escravizou Israel. Que, a comando de quem chegou e colocou Israel em cativeiro. E é a segunda barreira que ele tem que quebrar: chegar em Israel para pedir ajuda. A terceira barreira é chegar diante do profeta e ser desprezado pela sua posição. Ser desprezado por quem ele era. Então, até aqui, Naamã, ele se dispõe de muitas coisas. Ele rompe várias coisas dificílimas. Só que quando o profeta pede a ele algo simples, ele não foi capaz de cumprir. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre situações, atitudes que são simples demais, que nós ignoramos. Porque o mais difícil, Jesus já fez por nós. Mas quando chega a nossa vez de apenas mergulhar no Jordão 7 vezes, nós recusamos e dizemos: não pode ser tão simples assim. Ah, se tivesse me pedido tal coisa, eu teria feito. Se tivesse pedido 30 quilos de prata, não sei quantos quilos de ouro, não sei quanto isso, não sei quanto aquilo. Se eu tivesse que rodear o mundo, talvez Naamã teria feito. Mas quando o profeta pede, mergulha 7 vezes no rio, ali do lado.
ele fala assim, não vou fazer. E eu quero te perguntar, qual é o seu Jordão? Quais são os 7 mergulhos que você precisa dar para que a sua vida saia do lugar que está e vá para o lugar que você quer? Muitos de nós temos um ideal. O ideal de crente, o ideal de esposo, de esposa, o ideal de filho. Nós temos algo para conquistar. Uma carreira que nos está proposta. Nós queremos alcançar o ministério, nós queremos alcançar a frutificação em alguma área, nós queremos algo para conquistar. Mas existem atitudes simples e práticas que precisam ser tomadas, que nós ignoramos. 2 Coríntios 11, versículo 3. Tem arte do tema, eu não falei o tema, né? Calma aí que eu me perdi. 2 Coríntios 11, 3. Depois você pode botar o tema. Diz assim: temo que assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse é um dos textos que nós fundamentamos a doutrina da nossa igreja. Que nós não podemos nos afastar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Querido, o evangelho é muito simples, é muito prático, mas ele precisa ser praticado. Simples e prático é meu tema. Não é complicado, não é mirabolante, mas é prático. E eu quero te ajudar a entender um pouco isso nessa noite. Amém? Nós precisamos parar de buscar o misticismo, que isso é da religião. O que Naamã fez? Ele pensou, eu vou chegar lá, o cara é homem de Deus, ele vai parar diante de mim, vai levantar a mão. Se fosse aqui no Brasil, ia rodar no poder, ia fazer o ritual, ia botar a mão em mim e ia me curar. Não é assim? Só que deu um conflito tão grande na mente dele que ele pensou, não pode ser só 7 mergulhos. Eu vou ter que mergulhar, eu vou ter que ir até o Jordão. Como assim? E a gente é assim. A gente espera que alguém vai botar a mão na nossa cabeça e a gente vai parar de procrastinar. Alguém vai botar a mão na nossa cabeça e a gente vai ter vontade de orar, acordar e orar todo dia. É muito comum o discipulado da pessoa chegar e falar, ora por mim. Tem uns que até confessam. Eu pensei que a minha libertação ia acontecer. E eles ainda acusam a gente. O pastor orou por mim, a pastora orou por mim, o meu líder orou por mim, e eu continuo assim. E vai continuar assim, querido. Porque não é místico, não é um poder, um pozinho que eu vou derramar sobre você e você vai amanhã acordar perdoador. Ai, você vai acordar cedo. Amanhã você vai vir aqui na frente, no final da palavra. Nós vamos orar por você. E você amanhã vai acordar com vontade de ser crente. Foi assim com alguém? Ninguém? Não é assim com ninguém. Não é místico. Existem coisas que é prático, é a prática, é um pouquinho todo dia, é negar-se a si mesmo, botar a cruz no ombro e ir. Dói. Tem que ter força do lado de cá, tem que ter vontade do lado de cá.
Existem sim coisas que Cristo fez por nós, amém? Coisa que a gente não podia fazer, mas o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Você já cansou de ouvir pregação sobre Lázaro? Reviver foi Jesus, falou: Lázaro, vem para fora. Mas quem foi que tirou as ataduras de Lázaro? Quem foi que rolou a pedra? Podia ter ido um anjo, né? Tira a pedra. Jesus orou, aí a pedra milagrosamente rolou. Aí Lázaro já saiu de lá dentro limpo, com roupa nova, cabelo penteado. Não que Deus não tenha poder, querido, mas Ele te responsabiliza. Entendeu? Você, e é aí que a gente se difere dos calvinistas, né? Eu brinquei que semana passada eu preguei numa outra igreja e eu fui calvinista. O pastor até me elogiou. Falou que eu sou reformada. O pastor implicou comigo, falou assim: Calvino teria orgulho de você. Você que não está entendendo o que eu estou falando, não se preocupa. Não precisa entender. Mas, hoje eu quero falar que existe uma responsabilidade. Você precisa se responsabilizar pela obra que Deus está fazendo na sua vida. Existem atitudes que precisam ser tomadas. E atitude simples. Não é difícil e não é complicado. É muito engraçado que para algumas pessoas talvez é mais fácil ofertar. Faz um voto com Deus. Está aqui o carnê do voto. E isso vai acontecer na sua vida. Quem nunca ouviu isso? Né? Faz 7 sextas-feiras no monte para isso mudar na sua vida. O problema não está em subir o monte. O problema é quando você quer pagar por aquilo que Deus faz. Ou que você quer pagar de outra forma, não sendo a forma que Deus quer que você faça. Quer substituir aquilo que Deus realmente pediu de você. O seu dinheiro não compra santidade. Entenda isso. Não é ofertando, você tem que ofertar? Sim. Não para você ser santo. Não para você ser curado. Não para você ser liberto. Existem princípios, existem coisas na nossa vida que acontecem de forma simples e prática. A obra da cruz requer de nós uma atitude. Jesus disse para aquela mulher que ia ser pedrejada: vai e não peques mais. Aquela mulher do fluxo de sangue pensou: e se eu tocar nas vestes dele? O cego gritou e disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus disse: se você quer me seguir, dia a dia, pegue a sua cruz e negue-se. O Evangelho requer de nós responsabilidade e atitudes que nos levarão mais perto de Deus, que nos levarão a nos livrar da nossa lepra, a nos livrar do nosso peso, a nos livrar daquilo que nos impede de alcançar o que queremos. Entenda, não é mágica, não é místico. Você precisa ser responsável por você. Você é responsável pelo seu processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Amém? Entenda, existem atitudes que você precisa tomar. Que hoje, ao sair daqui, você entenda. Existe uma atitude que eu preciso mudar para colher diferente. Nós estamos em fevereiro e existe uma atitude que você vai tomar. Atitudes que você irá tomar nesse ano, que mudarão o seu ano. Agora, se você tiver as mesmas atitudes que você teve o ano passado, você não vai colher nada novo. É óbvio. Mas estou eu aqui para lembrar só, né? Lucas,
capítulo 5, 36. Também lhes contou outra parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova. E, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e o vinho se derramará. E os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Tem muita gente querendo algo novo, querendo viver algo novo, querendo andar em novidade. Mas se você não romper com atitudes antigas, com hábitos antigos, com atitudes do passado, você não vai conseguir viver algo novo. Algumas rupturas precisam ser feitas. Algumas coisas precisam ser abandonadas. E algo novo precisa ser adotado. Nós não podemos achar que tudo é externo. É muito comum a gente transferir responsabilidade. Ah, eu sou assim por causa disso. Eu faço isso por causa daquilo. Todo mundo. Eu faço isso. Eu aprendi, né? Isso não era instalado em mim, mas eu aprendi a não me justificar. Que é muito da minha personalidade querer me justificar. Tem gente que é mais do que outros, né? É muito da natureza humana, mas tem uns que é mais do que outros e eu sou mais do que os outros. Eu sou muito da justiça, então o princípio da justiça para mim é muito forte. E quando alguém vinha apontar um erro meu, eu ficava pensando, mas eu fiz isso por causa daquilo. E eu já formatava uma lista mental de por que eu não mereço ser chamada a atenção, porque o meu erro era justificado. E a segunda coisa que eu costumava fazer é, quem é essa pessoa para me chamar a atenção? Aí eu fazia uma outra lista de todas as coisas erradas que a pessoa fazia também. E o que acontecia? Algo muito simples. Eu não mudava. Fazia igual Naamã. Roubava a autoridade de quem veio me chamar a atenção. Falei, quem é ele para me chamar a atenção? E outra, assim, não, eu tenho justificativa para ser assim. Só que eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. E toda vez que algo é pontuado a mim, eu falo assim, é um trabalho, é uma guerra mental muito grande. Eu falo assim, não se justifica. E eu não me explico. E eu ouço. E hoje, graças a Deus, eu falo assim, é verdade. Você está certo. Eu realmente faço isso. E pronto, acabou. Porque é muito fácil a gente querer algo novo sem querer acabar com o velho. Sem querer falar assim, não, realmente, isso aqui precisa mudar. E pronto, acabou. Minha mãe falava assim, quando eu era mais nova, né? Morava com a minha mãe, e eu tenho a minha irmã, e é muito comum nos filhos, né? Mas e ele que faz isso, e você não vê? Aí minha mãe falava assim, hoje é o seu dia de ser chamada a atenção. Eu estou falando com você, não com ela.
E aquilo me dava um ódio tão grande. Eu não estava convertida, né? Mas aí o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, e quando eu sou chamada a atenção, eu falo assim, hoje é o meu dia. E pronto. Amanhã vai ser o dia da pessoa que está me chamando a atenção. Em nome de Jesus. É mais você que me chama a atenção, né? Glória a Deus pela vida dele. Amém? Dá glória a Deus pela vida do pastor na minha vida, porque... Marcelo que sabe, né? Porque dia desse eu vou botar Marcelo para contar o meu testemunho. Mas brincadeira à parte? Sim. Domingo passado mesmo, o pastor falou um negócio para mim. Amor, posso ajudar só um pouquinho? Eu falei, pode. Aí ele falou, eu falei assim, é verdade. E pronto. E tá tudo bem. Hoje eu estou tentando consertar. Não sei se eu vou conseguir, mas glória a Deus, querido. Porque existem atitudes que nos impedem de chegar aonde nós temos que chegar. E uma delas é a autojustificação e a transferência de responsabilidade. Entenda, eu não sei como foi que você adquiriu uma lepra. Você pode ter se contagiado com alguém, pode ser algo da sua genética, não sei se você está entendendo a minha analogia. Eu não sei o que aconteceu com você para que você ficasse doente. Talvez alguém te feriu, alguém te magoou, talvez você perdeu, talvez alguma coisa aconteceu. Alguém foi muito ruim com você, ou foi simplesmente uma fatalidade da vida. Mas até quando você vai ficar carregando uma dor, carregando uma lepra, carregando uma insuficiência, se você pode tomar atitudes que te leve a ser livre, a ser curado, a ser liberto? Eu fiz um discipulado um tempo atrás e a pessoa pensou assim, eu pensei que quando eu passei pelo processo de libertação, o que é o processo de libertação? A gente expulsou o demônio que estava dentro da pessoa. Eu pensei que eu ia ficar livre desse problema. Mas sabe por que a pessoa não estava livre do problema? Porque as atitudes dela não mudaram. Ela não mudou. O demônio saiu. E é muito fácil, querido, expulsar demônio. Se você acha que você tem um problema na sua vida porque tem um demônio em você, por favor, no final do culto você vem aqui na frente e a gente vai mandar o demônio embora. Mas é difícil expulsar o demônio quando o demônio é você. É muito fácil culpar o demônio. O demônio sai, gente, no nome de Jesus. Mas sabe o que eu descobri? Que tem gente que é o próprio capeta. É o próprio inimigo, é o próprio adversário da obra de Deus nela. E não tem, a gente não consegue discipular, a gente não consegue ajudar, a gente não consegue libertar. Tem que morrer. Na cruz. Não é literalmente, não. Né? Tem uns discípulos que a gente pensa, tem que nascer de novo. Não nasceu de novo. Jesus falou isso para um, chegou para ele e falou, e aí, Senhor, o que... Jesus falou assim, tem que nascer de novo. Não vou conversar com você. Vou adotar essa estratégia aqui no discipulado. Quando começar de historinha, falou assim, ó, tem que nascer de novo. Se não nascer da água do Espírito, não dá. Você não vai entender. Mas Jesus falou, estou falando das coisas da terra, você não está entendendo? O pastor falava antigamente, tem que voltar a falar isso. A gente não discipula Adão. A gente não ensina Adão a ser bom marido, ser bom discípulo. Tem gente que ainda é Adão, ainda não morreu, não virou discípulo de Cristo ainda. Aí você está tentando viver o evangelho. Não, eu vou lá na Síria, eu tenho um rio melhor lá, tenho um rio mais limpinho. Não, vem cá.
Vamos tomar atitudes que precisam ser tomadas para que você seja liberto. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar. É muito simples, mas que liberta, cura. Tem que decidir obedecer. Ah, mas por quê? Não, perca argumentos. A gente tem muito argumento, a gente se explica demais, a gente se defende demais. Para de se defender. Chega. Vai para a cruz. Está contrariado? Ajoelha, baixa a cabeça e fala assim, eu estou errado. E pronto. Obedece. A gente discipula, a gente vive com muito argumento, com muita desculpa. Ah, por que você não faz isso? É uma luta constante, gente, é difícil. Por que você não vem no culto? Ah, eu estou desanimado. Ah, não sei o quê. Ah, aconteceu isso. Ah, aconteceu aquilo. Vamos ser sinceros. Você não quer tomar as atitudes que precisam ser tomadas. É muito comum a gente caminhar em discipulado com pessoas e chega um ponto que fala assim, isso aqui você precisa largar. Ah, mas eu não consigo. Quem já ouviu isso? Isso aqui eu não consigo, não. Quem já falou isso? Vamos, gente. Eu já falei, minha mão está levantada. Isso é difícil demais para mim. É assim. Mas a gente precisa reconhecer que existem atitudes que nós precisamos tomar, que nós precisamos ter, que nos curará, que nos libertará. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Preste atenção, esse texto fala de duas coisas que se agarra a nós tão firmemente. A primeira delas é o peso. Existem pesos que não são pecados, mas que pesa e te atrapalha de correr. Certo? O pecado é muito simples. É óbvio que vai te atrapalhar a correr. Amém? Existem pecados em nós que precisam ser abandonados. Eu acredito que eu não preciso mais argumentar com a igreja sobre pecados. Eu acho que se um discípulo de Cristo entende algo como pecado, é instantâneo. Eu não preciso te convencer de que você precisa ser liberto de pecado. Amém? Mas existem coisas que não são pecado, mas é peso. Existem coisas que na nossa caminhada não é pecado, mas não nos serve mais. Não nos cabe mais. E a gente tem às vezes um discurso na igreja onde a gente fica tendo que responder: isso é pecado? Aquilo é pecado? Isso é chato. Porque você sabe que para você não cabe mais, por isso que você está perguntando. Mas você quer uma justificativa para continuar fazendo. Ouvir música do mundo é pecado? Não sei, para você pode ser. Ou para você não cabe mais. Mas se está te incomodando, para de ouvir. Porque se te incomodou a ponto de você vir perguntar, é porque não está cabendo, está pesando. Talvez dormir até mais tarde vai começar a pesar. Ficar acordado até mais tarde vai começar a pesar. Sabe por quê? A gente precisa correr. O texto de Hebreus não foi dito para pastores e líderes, foi dito para uma igreja. Deus quer que a gente corra a carreira que nos está proposta. Existe uma corrida, existe algo acontecendo e que você está ficando para trás, está ficando de fora, porque você está carregando muito peso. Tem coisa que não cabe mais para você. Existe perdão que precisa ser liberado.
Existem conceitos, existem pensamentos que precisam ser abandonados. Existem práticas que não te cabem mais. Você precisa correr um pouco mais rápido e você está ficando para trás. Porque existem coisas que você está carregando muito peso. Existem atitudes que você precisa tomar. Existe coisa prática que você precisa fazer e você não está fazendo. Entenda, pergunte ao Senhor, quais os pesos que eu tenho carregado? O que tem te sobrecarregado, que tem te impedido de correr? Às vezes é amizades, às vezes é evento, às vezes é parentes. Existem coisas que têm nos impedido de correr a carreira que nos está proposta, a cumprir a carreira que nos está proposta, porque nós temos carregado muito peso. Peso que se agarra em nós firmemente. E tem uns, meu filho, que é difícil de desagarrar. Não sei se você já tentou, tem uns que eu estou tentando desagarrar e está difícil. Mas, tome um compromisso hoje diante do Senhor e se livre de todo peso que se apega a você e te impede de correr. Tem coisas que não cabem para um atleta, não é verdade? Tem coisa que um atleta não pode fazer. E é para isso que o Senhor nos está chamando, para correr. E tem muita gente andando bem devagar. Bem devagar. E você vai vendo você ficando para trás. É muito comum, às vezes, a gente ouvir essa sensação. As pessoas, eu acho que elas têm realmente essa sensação. Estou ficando para trás. Não já? Não sei se você pensa assim, poxa, parece que a comitiva está indo e eu estou ficando. É peso. Tem coisas que nós carregamos, que nós precisamos deixar, que nós precisamos abandonar. Nós precisamos tomar a decisão de começar a correr aquilo que nos foi proposto. Você precisa se rodear de pessoas que te ajudam a correr. O Naamã, ele tinha seus servos junto com ele, que chegou para ele e falou assim, não volta não. Porque ele estava certo, ele estava decidido, eu vou voltar. E seus comandantes chegou para ele e falou assim, se ele não tivesse te pedido algo difícil, você não teria feito? Vamos. Não é nem tão difícil, ele só falou para você se lavar. E aqueles soldados, eles mudam a perspectiva de Naamã, e Naamã resolve obedecer ao profeta por causa da sua companhia. Você já parou para pensar se aquela companhia tivesse inflamado Naamã e falado assim, quem ele pensa que é para falar assim com o Senhor? A gente sai da Síria, traz presente, traz um monte de coisa, e quando chega aqui, ele nem sai para falar com o Senhor. Graças a Deus, irmão, que ele não levou mulher com ele. Porque eu reconheço, a gente às vezes fala igual a mulher de Jó. Ló, ô Jó, Jó. Jó estava tanto no espírito que ele virou para a mulher dele e falou assim, como falas como uma louca, mulher? Eu comecei a ministrar o meu espírito acerca da vida do meu marido. Porque a gente vê coisa, não vê, irmãs? A gente entende as coisas. Mas eu falei assim, não. Eu protejo meu marido. Às vezes eu vejo as coisas acontecendo assim. Aí eu falo assim, não vou falar com nada com ele agora não. Porque eu sei deixar ele nervoso com algumas coisas. Mas que Deus te dê um espírito de mulher sábia, amém? Você chega para o seu marido e fala, você viu o que ele falou com você? Você está vendo isso que está acontecendo?
Eles estão te desrespeitando. É típico de mulher. Né? Mas, querido, seja você como os soldados de Naamã. Fala assim, não, aplaca a ira, diminui. Porque se eles tivessem se ofendido como Naamã se ofendeu, talvez eles teriam arrumado uma outra guerra ali. Naamã falou, você vai matar todo mundo. É muito fácil. Mas eles falaram assim, olha, você está precisando. Vamos lá, não custa nada. E Naamã fez, e Naamã foi curado, e ele reconheceu o nome do Senhor. Agora, se rodeie de pessoas que, quando virem que você vai causar um mal a você, que ele te coloque de volta no caminho. E você seja a pessoa que, quando vê alguém se desviando, você traz ela de volta. É muito comum quando a gente está de dieta, e você vai para algum ambiente com seus amigos, e você fala assim, não estou comendo doce. Qual é a frase que a gente mais escuta? Só hoje. Quem já ouviu isso? Agora, quem é crente confessa, quem já falou isso? Olha que eu vou mandar alguém levantar a mão, porque... Irmão, põe a mão na sua cabeça. Assim, eu repreendo, em nome de Jesus, esse espírito do só hoje. Amém? Quando alguém falar para você, eu não estou comendo, você fala assim, vou tirar da mesa para te ajudar. Quando alguém falar para você, eu vou amanhã, eu vou acordar cedo, que eu quero orar, vou caminhar, vou sei lá o quê. Você fala assim, então vai embora, por favor. Sabe por quê? Você precisa ajudar. Ajude quem está do seu lado a correr melhor. Fizeram-se um estudo que pessoas que correm junto com outras correm mais rápido, você sabia? E tem o fato do cavalo. Um cavalo corre uma velocidade, mas se você botar 2 cavalos, eles vão correr mais rápido. 4 cavalos correm 4 vezes mais rápido. Porque eles estão juntos. Então, seja alguém que ajude o seu irmão a correr melhor e mais rápido. Não seja você o atraso da caminhada do outro. Estou fazendo jejum. Mas será que você vai aguentar? É difícil, né? Nossa, não sei como é que você aguenta. Não, meu irmão, ajuda. A pessoa está fazendo jejum, vem para a igreja a pé, eu vou te levar lá, pra você não gastar a sua energia. Vou orar por você, Deus te abençoe isso aí, fica firme. Amanhã tu manda mensagem, está firme, né? Não come, não. Não, a gente fala assim, não tem problema não aqui. Toma um cafezinho. Toma um chá. Toma um negocinho. Mas toma um caldinho de carne, só um caldinho para você conseguir, porque você não vai conseguir não. Gente, pelo amor de Deus, está repreendido. Esse espírito que empata a corrida do outro. Você está vendo alguém querendo começar a correr, ajuda, empurra. Não atrasa não. Fala assim, isso aí, meu irmão. Querido, saia hoje do culto. Fala assim, eu vou tomar tal atitude. Liga para o teu discipulador e fala, a partir de amanhã, eu acordo 1 hora mais cedo. Para orar, para ler a Bíblia, para caminhar, seja para o que for. Toma uma decisão, expressa isso publicamente e fala assim, me ajuda. Seu discipulador vai ficar no teu pé. E aí, acordou que horas hoje? Vamos nos ajudar. Vamos ser aqueles que ajudam. Não estou comendo, não come mesmo não. Não vou comer também. E pronto. Meu marido, ele não come trigo. Não pode comer. Né? Porque tem gente que acha que é escolha. Ele não pode, ele passa mal. Gente, quem cozinha lá em casa sou eu.
Eu fui atrás de receita. Eu faço um monte de coisa sem trigo para ele comer. Eu também como. Mas é ele que não pode. Ele faz pizza. Quem faz a massa dele sou eu. Porque ele não sabe fazer. Até sabe, mas não quer. Às vezes. Sabe fazer. Se ele quisesse, ele fazia. Mas o que eu estou querendo dizer? Não que ele não tenha capacidade para fazer. Você sabe que ele é um homem de muitas habilidades. Oh! Mas eu cuido dele, eu estou junto com ele, eu amparo ele, eu dou suporte. Nunca que eu faria uma comida que ele não possa comer. Mesmo eu podendo comer, Felipe podendo comer, mas eu estou junto com ele. O problema dele é o meu problema, a corrida dele é a minha corrida. Só que a gente pensa assim, ai, é frescura. Ai, uma vez só, amor, não vai te matar. Aí tem hora que ele às vezes fica tentado. Aí eu falo, Jefferson. Lembra, isso vai dar ruim amanhã. Aí ele fala, não, verdade. Mas tem gente que fala assim, não, come sim. Vamos ver se não dá problema. Quantas vezes eu não já ouvi vocês falando, eu não podia comer isso, me dá um refluxo, mas eu como. Eu não devia fazer aquilo, mas eu faço. Ah, eu não podia estar assim, mas eu estou. Então, tome atitudes que te ajude a correr e não a ficar para trás. Espiritualmente agora, existem atitudes que te levam a correr. Você precisa jejuar mais, você precisa orar mais, você precisa se dedicar mais. Mas não espere que amanhã você vai acordar com vontade de jejuar. Não vou dizer para você que é fácil. Dá uma irritação horrível. O pastor uma vez pregando falou que quando você jejua, o que está de pior em você aflora. Eu falei assim, meu Deus, eu estou muito ruim, porque eu fico tão irritada. Mas tão irritada. Eu falei assim, assim. Eu acho que aí está a minha resposta de jejum. Porque meu ser se contorce dentro de mim. Mas não para de jejuar, não. Tem que jejuar. Está muito nervoso, está muito irritado, está muito preocupado. Vai jejuar, gente. Vai ler a Bíblia. Vai orar mais. Toma atitudes práticas que te levam a correr. Se precisar trabalhar menos, trabalha menos. Se precisar trabalhar mais, trabalha mais. Talvez você é preguiçoso. Precisando trabalhar mais. Talvez você precisando organizar alguma coisa que está desorganizado. Mas, entenda, você é responsável pelo seu crescimento e pelo seu amadurecimento. Tanto espiritual quanto natural. Você é um ser inteiro, completo, não é parcionado. Você crescerá de acordo com quanto você se empenha para isso. Você vai amadurecer à medida que você se empenha para isso. Você vai fluir, vencer, conquistar à medida que você se empenha para isso. Existem atitudes que você individualmente precisa tomar. Comece a orar no seu lugar. Coloque a sua vida diante de Deus. Você sabe o que tem te atrapalhado a correr. Aquilo que tem te atrapalhado a conquistar, a seguir a carreira que te está proposta. Se fosse te pedido algo difícil, se a gente estivesse te pedindo algo muito caro, algumas pessoas têm doenças terminais. E se existisse uma solução para o problema delas? Elas claramente venderiam tudo que elas têm. Se existisse a possibilidade de uma cura para uma doença terminal, facilmente nós nos uniríamos para pagar por aquela cura. Se tivesse alguma prática para te livrar de uma morte iminente, seria muito fácil se motivar. Mas nós somos pouco motiváveis.
pouco empenhados no nosso próprio amadurecimento, no nosso próprio crescimento. E nessa noite eu queria que você se perguntasse: o que tem me impedido de correr? Talvez você nem andando mais está. Talvez você se desviou e mudou a rota. Mas, querido, Jesus não nos está chamando para uma caminhada. Jesus está nos chamando para uma corrida. Você precisa correr. Tem gente que está muito lento, tem gente que está muito pesado. Você está carregando muito peso. Tantas dores que você não perdoa, passado que você não esquece. Isso está pesando demais. Isso está pesando porque tem uma corrida esperando você. Existe um prêmio da soberana vocação que você precisa alcançar. Existe uma linha de chegada. Existe um alvo. Nós não estamos andando aleatoriamente. A vida não é um passeio, querido. A vida é uma missão. Para onde você está indo? Em que ritmo você tem ido? O Senhor está te chamando. O Senhor está chamando alguns aqui para voltar a caminhar. Alguns estão sendo convocados para começar a caminhar. E outros, o Senhor está chamando para começar a correr. Qual é o seu posicionamento? Seu posicionamento hoje vai determinar onde você vai chegar. Não ignore o chamado do Senhor, não ignore a voz do Senhor. Existem coisas que precisam ficar pelo caminho. Convicções, pecados. Pessoas aqui que precisam abandonar o pecado. Outras precisam abandonar dores. Outras precisam abandonar práticas que não são considerados pecado, mas têm te atrasado. Senhor, eu invoco o teu nome nessa noite. Senhor, como foi com Naamã. Se fosse algo difícil, talvez nós faríamos. Mas como é processual, como é uma caminhada, como é diário, como é todos os dias, nós nos descomprometemos. Nós desanimamos, nós nos distraímos. Nessa noite, Senhor, nós nos comprometemos diante do teu altar. Firmamos, Senhor, uma aliança contigo, um acordo contigo. Que essa noite, Senhor, seja um divisor de águas na nossa vida. Que esse dia, Senhor, não passe em branco. Querido, não ignore a voz do seu Deus. Há um portal aberto, há uma porta aberta. O Senhor está neste lugar. Entenda, existem momentos que podem ser decisivos para a nossa vida. E esse é um deles para você. Entenda hoje, existem atitudes que precisam ser firmadas diante do Senhor. Existem coisas que precisam ser abandonadas diante da presença dEle, para que você possa caminhar e correr para a carreira que está sendo proposta. Jesus, vem sobre nós nessa noite. Diante de Ti, Senhor, nós nos comprometemos. Diante de Ti, Senhor, nós firmamos um pacto. Senhor, vem com a Tua presença sobre nós. Vem com a Tua graça sobre nós. Sela-nos, Senhor, com Teu Espírito. Sela-nos com Teu Espírito, Senhor. Flua o Teu rio neste lugar, Senhor. Flua o Teu rio neste lugar, Senhor. Vem com a Tua presença aqui. Toca-nos, Senhor, com a Tua presença. Toca-nos com a Tua graça. Espírito Santo de Deus, desça sobre nós.